Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita. Hoje, para a gente falar de um tema importante, que é um tema relacionado ao mês, ao mês de setembro, que trata sobre o Setembro Amarelo, que trata sobre a questão da valorização da vida, da preservação da vida, do combate, vamos dizer assim, da prevenção ao suicídio. Então, o nosso tema de hoje, de que vale a vida final. Bem, para a gente poder iniciar o nosso estudo, vamos fazer então a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazer em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, rogando que a nossa reunião, que o nosso encontro, que o nosso diálogo possa se transcorrer num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, dando continuidade aos nossos estudos, terminamos o livro dos médiuns, ainda não começamos o estudo do livro O Perispírito, e nesses duas últimas noites de segunda, que ainda estamos em setembro, nós vamos tratar sobre outros temas que não, o que vai começar a primeira segunda-feira de outubro, que vai tratar sobre o livro O Perispírito. É isso? Então nós vamos tratar hoje sobre o que vale a vida final. E essa questão é uma questão muito, muito complexa, de se repetir, de se discutir, de se analisar, porque o suicídio é algo que tem acontecido com uma grande frequência. A gente é uma pandemia de suicídios no mundo todo e o Brasil é, infelizmente, um dos campeões desse processo. E a gente fica se perguntando o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, já que existe uma tendência natural, um instinto natural que nos faz ter medo da morte, fugir da morte, preservar a vida. Que dor é essa? Que inquietação é essa? Que tormento é esse? Que de alguma forma vence esse instinto de conservação, esse instinto de se vincular à vida e preferir a morte. Algumas pessoas vão dizer que está relacionado com uma dor gigante pela pobreza, pela falta de sucesso, pelas condições de vidas que não são prazerosas, pelo excesso de dor e falta de prazer que tira o sabor da vida e faz com que as pessoas então prefiram a morte. Por outro lado, a gente vê o suicídio atuando democraticamente, vamos dizer assim. Nós vemos pessoas ricas, nós vemos pessoas pobres, nós vemos pessoas de sucesso, nós vemos pessoas, sim, com insucesso. Mas nós vemos também pessoas brancas, negras, amarelas, vermelhas, mulheres, homens. Nós vemos pessoas de sucesso, pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas que teoricamente não teriam motivos, pelo menos a princípio, de suicídio, que têm uma vida prazerosa, mas que mesmo assim preferem o suicídio, recorrem ao suicídio. Então, é difícil explicar esse processo e por isso que nós recorremos a Kardec, recorremos à doutrina espírita para tentar entender qual é o valor da vida e por que devemos valorizar a vida, que devemos pensar muitas vezes em manter a nossa vida, mesmo quando as dificuldades se tornarem gigantes, quando as dores se tornarem quase que insuportáveis. Kardec nos fala da vida como uma oportunidade de evolução.
Kardec nos fala da vida como uma oportunidade de virmos aqui para nos transformarmos espiritualmente, para nos melhorarmos. Kardec nos fala de que a vida, ela não é uma oportunidade de prazer, de satisfação, de viver uma felicidade material. Ela nos fala, sim, da vivência de compromissos, de levar os nossos compromissos, de cumprirmos uma missão, de cumprirmos uma tarefa para buscar o nosso processo de evolução. É como um professor, né, que passa tarefas para o seu aluno. A tarefa para o aluno passa a ser dolorosa, cansativa, desanimadora, né? Porque ele tem que enfrentar as suas limitações para poder fazer a tarefa. Não é simples fato de fazer a tarefa, né? Porque não é uma coisa que ele saiba e ele vai lá e faz. É uma coisa que ele tem que estudar, pesquisar, analisar, tentar, fazer de novo, não conseguir, até ele conseguir resolver o problema. É um esforço que precisa ser feito para que ele possa desenvolver as suas potencialidades. Mas quando ele desenvolve a potencialidade, aí vem a satisfação da conquista daquilo que ele obteve, daquilo que ele venceu, daquilo que ele conquistou. Não é isso? Então, é disso que nós estamos falando da vida. Mas por que a busca pelos valores espirituais, por que é que a evolução precisa ser dolorosa? Por que ela precisa ser tormentosa? Por que ela precisa causar tanta inquietação? Bom, Kardec vai dizer que não é bem assim. Nós é que a vemos assim. Então, vamos tentar buscar a explicação disso, né? Como explicar as tormentosas inquietações, e falta não sei se dizer, inquietações por que sofrem a humanidade? Bom, dois grandes pensadores, né? O primeiro, que tentou falar sobre isso, explicar isso de uma maneira que, de uma certa forma, influencia pensamentos até hoje, apesar de superado, mas ainda influencia ideias, é Freud, né? Freud, ele diz que o ser humano, ele busca prazer. No fundo, a nossa vida é uma eterna busca por prazer. A gente divide a vida em duas grandes sensações. A gente pode dizer que na vida ou a gente sente dor ou a gente sente prazer. É claro que existem muitas sensações que a gente tem, mas muitas dessas sensações que a gente tem, elas podem ser classificadas como prazerosas, como aquelas que a gente gosta de sentir, que é gostoso sentir, que é prazeroso sentir, daí ser encaixada na perspectiva de prazer, e aquela outra que a gente classifica como dolorosa, como ruim, como sem vontade da gente sentir. É isso? Que são as dores. Então, Freud vai dizer que na vida a gente busca o prazer, a gente tem a tendência a buscar apenas o prazer. Entretanto, a realidade nem sempre nos oferece oportunidades para que a gente obtenha esse prazer, né? Porque o prazer depende de uma série de circunstâncias, né? Não basta apenas o meu desejo, não basta apenas a minha vontade. Às vezes tem a ver com a vontade do outro. Freud, ele se fixava muito na questão sexual, né? Ele achava que todos os prazeres, todos os desejos, no fundo, era um único prazer só que a gente procurava, que era a questão sexual. E nesse caso, a realidade era a vontade do outro. Não adianta a gente ter o desejo sexual, a vontade de obter o prazer sexual, sendo que o outro não quer. O outro, né, a realidade do outro, da existência do outro, me impede de fazer a consecução do ato da minha satisfação de prazer, né? As leis, as regras sociais me impedem de determinadas coisas, de realizar determinadas vontades ligadas à minha libido, ligadas ao meu prazer. Então, Freud vai dizer que isso é um extremo tormento para o ser humano, lidar com as limitações que a realidade impõe e os desejos que a gente tem. Então, ele explica os tormentos e as inquietações humanas por conta disso. A gente quer obter prazer, a gente quer se satisfazer, mas nem sempre
o prazer está disponível, porque a realidade se impõe e a gente tem que ser capaz de entender que nem todas as nossas vontades, nem todos os nossos desejos, eles podem ser realizados. Dependem do livre-arbítrio dos outros. A gente precisa respeitar a vontade do outro, o entendimento do outro, o livre-arbítrio do outro. Adler, um seguidor, né, um aluno, um discípulo de Freud, ele vai discordar do mestre e dizer que o prazer não é somente ligado à questão sexual. Existe a questão do complexo de inferioridade. Ele vai dizer que o ser humano, ele tem um complexo de inferioridade. Ele vai dizer que o ser humano, todo ser humano, tem um complexo de ser inferior, sente-se inferior. E isso começa desde criança, quando ele olha para um adulto e vê que o adulto faz coisas, realiza coisas e ele não pode fazer. Ele olha para o adulto e vê que para ele fazer algumas coisas, ele precisa dar ordem, ele precisa dar permissão, ou ele precisa da ajuda do outro. Então o indivíduo ele nasce já com um complexo de inferioridade. Essa inferioridade psíquica, ela é natural até mesmo na vivência humana de uma forma geral. O ser humano, por escolher, por fazer exercício do livre-arbítrio, por ter o exercício do livre-arbítrio, da livre escolha, ele não nasce pré-determinado, né? Você pega uma aranha, por exemplo, ela nasce sabendo fazer teia, não precisa ninguém ensiná-la, ela vai fazer teia a vida toda, porque já está definido, ela não tem escolha. Não quero fazer teias, quero fazer outra coisa da minha vida. Uma abelha, ela não tem escolha. Se ela nasce determinada biologicamente para ser abelha rainha, ela tem que ser abelha rainha. E ela nasce sabendo como fazer aquilo e vai fazer a vida o tempo todo aquilo. Assim como a abelha soldado, assim como a abelha operário, não é isso? Então o animal, ele nasce pré-determinado para aquilo e ele não tem outra possibilidade de ser o que ele deseja ser. Ele vai ser aquilo que está predeterminado para ele efetivamente ser. O ser humano não. O ser humano ele pode escolher. Ele pode escolher entre fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, porque ele tem o direito de escolha. E como ele tem o direito de escolha, ele não nasce pré-determinado. Claro que ele tem tendências, claro que ele tem facilidades, claro que ele nasce com determinadas habilidades, capacidades, ele já nasce predisposto, mas ele não nasce pronto. Mesmo quando ele nasce com determinado talento, ele não nasce pronto, ele precisa aperfeiçoar esse talento, ele precisa aperfeiçoar. E mesmo que ele nasça, ele tem o direito de escolha, ele pode escolher ser completamente diferente aquilo que ele tem facilidade para ser. Ele pode ser um indivíduo que joga bem futebol, mas pode escolher ser advogado, ser médico, fazer outra coisa completamente diferente. Não é isso? Mas existe um complexo de inferioridade com o animal, né? Porque o animal já nasce sabendo alguma coisa, já nasce fazendo alguma coisa, enquanto o ser humano nasce débil. Então Adler vai dizer que psicologicamente o ser humano nasce, então, com esse complexo de inferioridade. E que o prazer para ele é quando ele conquista determinados poderes, é quando ele conquista determinada capacidade de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, onde ele se sente poderoso, onde aumenta a sua autoestima, onde ele se realiza em poder fazer, em poder realizar, em ter pequenos poderes. Perceba que, de novo, a relação realidade-prazer se estabelece, ele sente prazer tendo poder, né? A diferença é que não é só, o prazer não é na questão sexual simplesmente, é na questão de ter poder, é na questão de poder fazer alguma coisa. E perceba que o poder, ele pode estar relacionado ao poder perdoar, o poder tolerar, o poder ser útil, o poder contribuir com as pessoas, o poder fazer o bem. Entretanto, o poder que a gente muitas das vezes quer é o poder, né, material. É o poder de mandar, é o poder de impor, é o poder de ser obedecido, é o poder de ter dinheiro e as pessoas bajularem. É esse poder. E esse poder todo mundo quer, todo mundo deseja, né? E obviamente não é todo mundo que vai poder ter esse poder.
E é por isso que, como são alguns apenas que terão, a grande maioria vai se frustrar, vai tentar ter esse poder e vai se frustrar. E é por isso que a gente diz, então, que as pessoas passam por tormentosas inquietações, né, que fazem a humanidade sofrer. Não é isso? Então, perceba que, como diz Kardec, o ser humano ele pode sofrer, mas de qualquer maneira, o ser humano pode sofrer dores, ele pode sofrer dificuldades, ele suporta sofrer dores. Quantas vezes a gente não vê casos de pessoas que enfrentam dificuldades imensas, dores imensas, né? Passam por dificuldades terríveis na vida, são resilientes à beça e vencem no final. Às vezes não vencem, mas passam por dificuldades imensas e a gente fica imaginando de onde tirar essa força. E Kardec vai dizer que o ser humano tem essa capacidade de enfrentar e de passar pelas dores e tudo mais. O que não pode perder é a motivação. Porque enquanto ele tiver motivação para vencer as dificuldades, ele vai continuar vivendo. Mas quando ele perde essa motivação, né, ele deixa de dar sentido à sua vida, o seu sentido existencial. Então podem tirar tudo dele, podem tirar dinheiro, podem tirar a saúde, podem tirar a amizade, podem lhe tirar o amor, podem lhe tirar a compreensão, podem lhe tirar tudo. Só não podem lhe tirar o sentido existencial. Quando ele olhar para a própria vida e parar para pensar assim, eu não tenho mais nada a fazer, eu não sirvo para mais nada, por que é que eu estou vivo? O que é que faço hoje? Né? Qual é a minha importância aqui? Qual é a minha função de existir? Quando ele não encontra resposta a isso, ele não se motiva a viver, ele perde o desejo de viver. E aí vai acontecer o suicídio. Então perceba que o indivíduo, ele pode, nessa perspectiva de Adler e tanto na perspectiva de Freud, mesmo que ainda sejam desejos materiais, mesmo que sejam desejos, né, eu quero ficar rico, um dia eu vou ficar, então eu vou trabalhar bastante, eu vou fazer desse jeito, se não der eu tento de outro, se falir eu tento outra coisa, eu vou ser empregado, eu vou estudar para prestar um concurso e ser melhor, eu vou me dedicar bastante ao trabalho porque os meus chefes vão reconhecer e vão me promover. O indivíduo, quando ele, mesmo tendo valores materiais, né, mesmo quando tendo valores materiais, ele tem uma esperança de que tudo vai melhorar, de que ele tem um determinado papel, de que existe um sentido existencial para ele, ele tem motivos para viver. Agora, quando ele perde esse sentido existencial, então ele tende a perder o desejo de viver. Né? Quando ele já não acredita mais que não exista nenhum esforço que lhe seja possível fazer, porque ele não vai conseguir mesmo, porque não vai ter mais sentido, então ele abandona isso. Né? E lembrando, então, que o ser humano sempre vai estar nessa busca pelo prazer, seja no prazer sexual, seja no prazer de obter poder. Mas o indivíduo sempre busca isso na sua vida para poder ou sexo, para ter prazer. Né? E um grande problema de obter prazer é a questão da imposição da realidade. Nem sempre a realidade facilita essa situação para ele. E ele, então, enquanto ele acredita, enquanto ele percebe que tem sentido existencial continuar tentando vencer os limites da realidade para obter prazer, ele tem sentido existencial, ele se motiva para viver e ele vai continuar vivendo. A partir do momento em que ele olha para a sua vida e ele percebe que por mais que ele se esforce, ele não vai obter esse prazer, ele não vai obter esse poder, porque a realidade é maior do que ele, então ele perde o sentido existencial e aí ele tende ao suicídio, ele tende a abandonar a própria vida. Kardec nos fala, né, de criaturas
né, e a psicologia também nos fala, da existência de pessoas com características extrovertidas e pessoas introvertidas, né? As pessoas não são extrovertidas e introvertidas. Todos nós temos uma necessidade de extroversão e temos uma necessidade de introversão. Algumas vezes temos mais características extrovertidas do que introvertidas, às vezes mais introvertidas do que extrovertidas, mas faz parte da nossa natureza esses dois processos. Não confunda isso com ser tímido, né? A timidez é uma dificuldade psicológica, né, que o indivíduo tem de lidar com o outro, com a relação externalizada. Então, ele pode ser um indivíduo introvertido e tímido, mas ele pode ser um indivíduo extrovertido e tímido, né? E se ele for extrovertido e tímido, ele vai sofrer muito mais, né? Porque ele precisa, para se realizar, ele precisa, para se sentir bem, relacionar-se com outra pessoa. E se ele tiver dificuldade para fazer isso, então ele vai sofrer muito mais significativamente. Mas nós somos, a nossa natureza é ser extrovertido e ser introvertido. O extrovertido é quando a gente realiza os nossos processos de maneira externa. A gente se realiza nos nossos processos externos. A gente se realiza falando, a gente se realiza dizendo, a gente se realiza conversando com as pessoas, interagindo com as pessoas, abraçando as pessoas. A gente interage vivendo a vida externa, olhando, observando, sentindo, se perfumando, tocando, né? Então esse é o extrovertido. E existe o introvertido. O introvertido é aquele que se realiza nos processos internos. Ele vai pegar aquela parte externa e vai pensar sobre aquilo, raciocinar sobre aquilo, sentir aquilo internamente. Então perceba que nós precisamos desses dois movimentos. Nós precisamos desse movimento extrovertido, nós precisamos olhar a vida, nós precisamos sentir a vida olhando, tocando, cheirando, sentindo o gosto pelo paladar, ouvindo. A gente precisa conversar com o outro, sentir o amor do outro, doar o amor ao outro, interagir com o outro. Então, esse processo da extroversão faz parte da gente. Mas também existe um momento em que a gente vai entender aquilo, em que a gente vai dar significado para aquilo que a gente está sentindo, né? Que a gente está vendo, que a gente está falando, que as pessoas estão falando para a gente. Então a gente precisa desse momento interno também para a gente avaliar, para a gente refletir, para a gente separar o que foi bom e o que não foi, né? Para fazer os processos reflexivos. Então o segredo, como sempre, né, está no equilíbrio, né? No equilíbrio da extroversão com a introversão. A gente precisa dos momentos extrovertidos, mas a gente também precisa dos nossos momentos de introversão. Jung, ele definiu 4 funções básicas de todos os seres humanos. Ele falou que o ser humano tem 4 funções psíquicas básicas, possui 4 funções psíquicas básicas. 2 de naturezas racionais e 2 de naturezas irracionais. O pensamento e o sentimento são racionais e as sensações e as intuições irracionais. Nossa, mas o sentimento é racional? Sim, né? As sensações, elas são irracionais. Nós não raciocinamos para sentir, né? Então a gente sente calor, ou sente frio, a gente sente ódio, sente rancor, sente raiva, a gente sente paixão, a gente tem as nossas sensações nas relações que a gente tem com a vida, né? À medida que a gente se relaciona. Daí características muito do extrovertido, né? A sensação muito ligada ao extrovertido. Pela extroversão, por meio da extroversão, por meio da busca do que está fora da gente, a gente sente o mundo externo. Então daí as sensações. Quando a gente vai para a introversão, a gente pega essa sensação e raciocina essa sensação. E a gente separa essa sensação. Será que foi boa? Será que foi boa mesmo? O que foi de bom mesmo nessa sensação? Né? Eu vou numa festa e eu saio lá muito alegre, muito feliz de ter ido à festa. E o que será que foi essa festa? Eu acho que foi a bebida que eu bebi, que estava muito boa. Eu acho que foi a comida que eu comi, que foi muito bom. Eu acho que foi a música que eu ouvi, que foi muito legal. Não, eu acho que foi a conversa que eu tive.
Ah, não, acho que foram as pessoas que estavam lá. E aí a gente vai, então, percebendo que a gente pode ir em várias festas, e algumas festas vai ser boa, algumas festas vão ser ruins, e a gente vai perceber que o que foi, se a gente parar para refletir, se a gente não parar para refletir, não adianta, fica só no campo das sensações. Mas se a gente parar para refletir, a gente vai ver que o que a gente gostou mesmo não era a bebida, não era a comida, não era a festa em si, mas as pessoas que lá estavam, as nossas verdadeiras companhias, né? A troca de energia com as pessoas que a gente sentia de fato amizade. Então a gente vai então transformando as sensações, vai purificando as sensações num processo interno e separando o que era importante e o que não era importante e transformando sensações em sentimentos, né? Então, existe um processo extrovertido que é sentir o mundo externo e existe um introvertido que é separar e dar significado para aquelas sensações, transformando-as em sentimento, que aí é um processo interior, né? Que é o que presta atenção no interior, e aí é um processo racional. Existe, né, as intuições. As intuições, normalmente alguém fala uma coisa, o espírito nos intui e algo faz sentido dentro da gente. Então a intuição é algo externo, é algo do extrovertido, né? É quando eu estou aberto ao outro, é quando eu estou aberto às pessoas, é quando eu estou aberto a ouvir, a sentir, a perceber o mundo, é que eu posso ter uma intuição. Mas eu transformo essa intuição em pensamento quando eu paro para pensar na intuição, quando eu paro para entender a intuição. Então, um cientista, ele tem uma intuição. Será que se eu fizer tal coisa ou tal coisa, deixa eu tentar. E aí dá certo. E aí ele tem uma grande ideia. E aí ele tem uma grande descoberta. E aí ele produz aquilo num pensamento totalmente organizado. Mas por quê? Ele pega a intuição e transforma aquela intuição. Então, a intuição é um processo do extrovertido, que se abriu para o mundo, que se abriu tanto para o mundo dos espíritos, quanto para o mundo encarnado, e deixou que olhar um quadro, ler uma poesia, ouvir uma pessoa falar, lhe desse um insight, uma intuição, uma sacada, que depois ele vai refletir sobre aquilo, ele vai entender aquilo, ele vai dar um significado e vai tornar aquilo um pensamento, né? Então ele vai se desenvolver nessa perspectiva. Daí a importância, né, de Jesus. Jesus, ele era um extrovertido, né, quando ele pregava, quando ele ouvia as pessoas, ele abraçava as pessoas e ele dava ouvido a todas as pessoas. Não só ouvia os intelectuais, não via só as pessoas mais humildes, não viam as pessoas bondosas, ele também ouvia as pessoas com defeitos, ele ouvia todo mundo e a partir disso ele era capaz de ter as suas intuições, transformar suas intuições em pensamento e era introvertido ao orar, ao raciocinar, ao refletir sobre o problema humano e aí então ter a sua ideia, ter o seu pensamento de como agir extrovertidamente no dia seguinte para pregar, para ensinar melhor, para trazer mais contribuições para as pessoas que estavam vivendo aquilo, né? Então a vida precisa ter esse equilíbrio. Quando a gente vive as frustrações da vida, quando a gente vive a busca pelo prazer e a gente vai tendo o limite da realidade nos impondo pequenas e pequenas frustrações, né? A gente vai tentando internamente lidar com aquela situação. Mas se a gente interioriza aquilo e vai recebendo e vai tendo uma má percepção daquilo, a gente vai entendendo tudo errado, a gente vai compreendendo tudo errado e aí a gente vai perdendo as forças, né, para poder reagir, dar sentido existencial e conseguir viver. Porque a gente está isolado dentro da gente próprio e produzindo pensamentos que nem sempre são positivos. E por quê? Porque a gente não tem o lado extrovertido, que é o de testar isso. Por outro lado, se a gente for só extrovertido, tentando buscar prazer, e a sensação não é prazer, a sensação é um desprazer, e a gente não para pensar de por que está sendo aquele desprazer, de por que está fazendo aquilo,
a gente continua repetindo os mesmos atos e continua tendo o desprazer e continua tendo o insucesso, porque a gente não parou para olhar para dentro da gente, porque a gente não parou para olhar o que é preciso mudar, o que é preciso transformar para ter o sucesso. E aí a gente vai perdendo também confiança na gente e no sentido existencial. E a gente sabe que se perder o sentido existencial, a gente perde o motivo de viver. Mas se a gente tem sentido existencial, porque a gente, na extroversão, entendeu, se relacionou com o mundo, e na introversão a gente entendeu o mundo, e nas respostas de se relacionar e entender o mundo, a gente de fato entende o mundo, a gente vai começar a encontrar o nosso sentido existencial. Mas se a gente só fica no extrovertido buscando o prazer, e não transforma esse prazer em sentimento, então aquilo não mais sustenta. E se a gente só fica no movimento interno, a gente não recebe do mundo externo e a gente não doa do mundo externo aquilo que a gente precisa doar, que é o nosso sentimento, que é o nosso amor. A gente não sente saindo da gente esse amor e a gente não sente o amor vindo de fora para dentro, mesmo que ele exista. Então, a gente perde o sentido existencial. E perder o sentido existencial nos leva ao suicídio, né? O nosso inconsciente, né, ele é o registro da experiência passada do espírito. Ele é interessante o inconsciente, porque o inconsciente acessa a hora que ele quer o consciente. Mas o consciente não acessa o inconsciente, né? Então, não é acessado pelo consciente. Quer dizer, o consciente não consegue ir lá no inconsciente e acessá-lo, e entendê-lo, e compreendê-lo. Porque o inconsciente é muito maior do que o consciente, né? Tem as nossas vidas passadas, as nossas encarnações passadas. Mesmo coisas que aconteceram em vidas anteriores que nos marcaram e a gente não entendeu muito bem, elas estão lá gravadas e nem sempre o consciente nosso consegue ter acesso. Mas o nosso inconsciente acessa o nosso consciente. Está o tempo todo mandando mensagens para o nosso consciente que nem sempre o nosso consciente consegue entender direito. Principalmente quando a gente é extrovertido. A gente não para pensar, para refletir, para entender as coisas que esse inconsciente está nos falando, está nos ensinando, está nos dizendo. É isso? Essas experiências passadas que o inconsciente viveu e registrou, elas tipificam a nossa personalidade, né? Elas nos deixam marcas, né? Elas fixam em nós os chamados complexos, né? Caracterizando, né, dependendo da maneira com que eu avalio essas vivências, essas situações que a vida nos oferece, eu posso desenvolver, então, diferentes tipos de complexos. Vamos tentar entender isso. Quando a gente tenta entender o que acontece na vida, quando a gente tenta entender a nossa vida, quando a gente tenta entender os nossos problemas, quando a gente tenta entender as nossas dificuldades, a gente olha para a realidade, nem sempre a gente consegue enxergar a realidade da forma com que ela realmente é. A gente às vezes vê ela invertida, trocada, a gente se confunde, né? As pessoas falam umas coisas, a gente entende outra, a gente julga outra, dependendo da maneira com que a gente interpreta a realidade. Se a gente tem complexos de inferioridade, se a gente tem mania de se achar superior aos outros, tudo que as pessoas falam, isso é inveja. E isso são pessoas que não conseguem enxergar o que eu estou enxergando. Por quê? Porque o que eu enxergo é sempre certo. Porque eu tenho complexo de inferioridade. Eu sempre me acho certo. Eu sempre me acho superior. Eu sempre acho que os outros são menores. Que os outros não vão enxergar o que eu estou enxergando. Que as pessoas não percebem o que eu percebo. E que se as pessoas têm alguma coisa contra mim, não é porque eu estou errado, mas porque efetivamente a pessoa ou não entende o que eu entendo, ou elas têm inveja do que eu entendo, né? Então, ou seja, ou se eu tenho um complexo de inferioridade, é o contrário, né? Eu olho tudo e acho que tudo que tá acontecendo é contra mim, né? Eu que atrapalhei, nossa, fui eu que causei,
fui eu que atrapalhei, fui eu que incomodei, fui eu que tal pessoa saiu, então foi por minha causa, porque eu cheguei, fulano saiu, fulano, eu notei que a cara dela estava estranha, eu acho que foi porque eu cheguei, né? Acho que é porque quando eu falei isso a pessoa fez umas caras. Veja, a pessoa pode ter eu não conheço, eu me lembro de uma vez de um amigo que começou a fazer palestras. E ele estava todo inseguro, porque era a primeira vez que ele ia fazer uma palestra espírita, ele recebeu a orientação dos espíritos para palestrar. E ele era uma pessoa competente, uma pessoa que sabia preparar um estudo, tinha bastante leitura, tinha bastante conhecimento, né? Tinha uma capacidade didática muito boa para poder passar, para poder ensinar. E ele subiu então e começou ali a fazer a palestra. E ele pediu para mim, né, pela insegurança, que eu ficasse lá assistindo para depois dizer a ele o que ele achava, né? O que eu achava, o que ele tinha que melhorar, aquela coisa toda e tal. E eu então assisti. E quando terminou a palestra, ele estava inconsolável, ele estava muito chateado, ele estava muito triste. E eu disse para ele, não, sua palestra foi muito boa, foi muito interessante, né? Eu acho que não tem motivos para você estar triste, você tinha que estar alegre. Ele falou, mas tinha um senhor ali na frente, sabe quem é? Sei, conheço. Então, e ele fazia umas caras, ele franzia o rosto, toda hora ele franzia o rosto. E eu conhecia essa pessoa tinha um tique nervoso que ela fazia isso mesmo com o rosto, mas não era por conta de gostar ou não de gostar da palestra, ela fazia aquilo porque ela tinha um tique nervoso, era uma característica nela. E o indivíduo achou que era para si, né? Então a pessoa ri lá, não está rindo para mim, está rindo de mim. Então é uma forma de olhar para a realidade e interpretar a realidade de uma maneira negativa, né? Então às vezes nós ou somos muito extrovertidos e queremos buscar o prazer o tempo todo e nos dedicamos e passamos a nossa vida à busca do prazer, do prazer, do prazer, sem buscar nenhum processo de reflexão e acabamos quebrando a cara por não pararmos para pensar no que nós estamos fazendo, né? Por buscar só o prazer na satisfação externa. Da mesma forma que nós, de tanto pensar, né, sem a relação com o exterior, sem interagir e testar essa nossa ideia, nós entendemos, nós vivemos tão fechados em nós que nós fazemos uma visão errada da realidade e vamos desenvolvendo complexos, né, formas de pensar que nos prendem a sofrimentos, que nos prendem a dores e que todo mundo acha você um sucesso e você não se vê como um grande sucesso. Todo mundo acha que você é uma pessoa feliz e você não consegue enxergar a sua felicidade. Todo mundo gostaria de ser você, mas você não consegue ver isso, porque você enxerga as coisas um tanto quanto deturpadas, desorganizadas, desestruturadas. Imagine uma pessoa que numa vida passada, numa encarnação passada, vou dar aqui um exemplo, podia ser vários exemplos, mas eu vou dar aqui um, né, para a gente tentar entender isso. Imagina uma pessoa que em encarnação passada, ela foi um pai que entendia, que acreditava que para ser um bom pai era preciso, para corrigir os seus filhos, para ser um pai correto, ele precisa bater nos filhos, porque quando o filho fazia alguma coisa errada e se bate no filho, o filho passa a ser o indivíduo certo. Então, se o indivíduo ele é medroso, bate nele que ele fica corajoso, né? Se o indivíduo ele é pouco estudioso, bate nele que ele vira estudioso. Se ele é alguém preguiçoso, que não faz as suas tarefas, que foge às suas responsabilidades, bate nele que ele fica responsável. Então perceba uma criança, né, que então ele é um pai que ele acredita nisso e ele é assim com seus filhos, porque ele acredita. E se um dia, depois que o filho fica grande, o filho continua com aquele desvio moral, porque óbvio, não é batendo que você educa, não é batendo que você ensina, não é batendo que você promove o processo de evolução, mas ele acredita nisso, né? Se o indivíduo não ficou do jeito que ele queria, se o seu filho chega adulto ainda com os defeitos morais que ele percebia na infância, ele acha que bateu pouco, mas ele continua com aquela crença. Imagina agora ele reencarnando, ele volta agora para a vida.
E o seu inconsciente tipifica a sua personalidade. E no fundo ele acredita que amar o filho significa bater no filho, porque bater no filho torna o filho melhor. Se ele tem uma educação, né? Se ele agora numa nova encarnação como filho, mas já foi pai e acreditou naquilo, né? Naquelas crenças, tinham aquelas crenças. Se ele acredita nisso e ele vem nessa encarnação agora e tem um pai que é amoroso, que é um pai que não bate, que é um pai que ouve, que é um pai que tolera, enquanto todo mundo no entorno vê que ele é amado, vê que ele é uma criança que recebe amor, ele não entende todo aquele sentimento que lhe é dado como amor. Por quê? Porque ele espera, no fundo, ele tem um complexo de inferioridade, ele tem um desvio de compreensão, de entendimento da realidade, que ele só se sente amado se ele apanhar, se ele não receber carinho, pelo contrário, porque aí ele está sendo amado. Perceba que como ele se sente inferior, ele não se sente merecedor de algumas coisas. Então, quando algumas oportunidades aparecem na vida dele, ele foge. Né? Então é um rapaz que de repente aparece uma moça excepcional, uma pessoa legal, uma pessoa bonita, uma pessoa de bom coração, uma pessoa especial na vida dele. Ele deixa de gostar da pessoa, ele cria situações na própria vida de desprazer com aquela pessoa, de não buscar naquela, mesmo sabendo que a pessoa é correta, mesmo sabendo que a pessoa pode trazer felicidade a ele, mesmo se sentindo bem ao lado daquela pessoa, ele vai criar circunstâncias para não, ele próprio vai criar circunstâncias internas para não ficar com aquela pessoa, para não se casar com aquela pessoa, para o casamento da pessoa não der certo. Por quê? Porque ele vai buscar num outro relacionamento aquilo que no fato ele acha que merece, porque ele não acha que merece alguém daquele nível. Então ele vai pegar uma pessoa do nível inferior e vai sofrer e tal, e aí ele vai se sentir prazer em se dizer coitado, em se dizer limitado, em reclamar, em não estar completamente satisfeito com a própria vida. Não é isso? Então o que Kardec nos ensina é que a gente precisa ter uma visão mais ampla da realidade, né? E os estudos, né, da doutrina espírita, as palestras, o tratamento da doutrina espírita vai fazendo com que a gente abra a nossa consciência. As palestras, as leituras, os tratamentos, né, vão fazendo com que a gente possa tratar esse nosso inconsciente, tratar o nosso psiquismo. É claro que às vezes só o trabalho espiritual, só a leitura, só o diálogo fraterno na casa espírita e o tratamento não são necessários. Às vezes é necessária a procura de um psicólogo, a procura de um psiquiatra, né, para nos ajudar também. Mas é fundamental que a gente não esqueça do trabalho espiritual, porque esses registros que tipificam a nossa personalidade estão lá no nosso inconsciente, estão lá no nosso psiquismo de profundidade e faz com que a gente tenha visões distorcidas da realidade, e visões distorcidas da realidade nunca levam à nossa satisfação. E a gente perde, então, o sentido de viver, a gente perde o sentido existencial. Não é isso? Então, veja, gente, os complexos, né? Eles afetam, né, são afetamentos do inconsciente, são afetamentos inconscientes, são afetamentos que o inconsciente sofreu e que condicionam o nosso comportamento, fazem com que a gente viva de um jeito condicionado, a gente passa a olhar as informações do mundo de uma maneira distorcida, completamente direcionada por aquele afetamento de comportamento. Eu dei o exemplo aqui do complexo de inferioridade, do indivíduo que de alguma forma ele tudo que ele assimila externamente, tudo que vem do externo para ele, ele vai tentar entender interiormente e ele entende distorcido, ele acha que estão contra, ele acha que
que não está bom, que não está certo, que ele não merece aquela coisa toda, e existe uma autopunição, né? Ele busca uma autopunição, ele busca coisas negativas para dar errado, ele busca uma autossabotagem na própria vida. Quando as coisas começam a dar certo, lá no fundo ele interpreta mal aquilo, ele entende que ele não é merecedor daquilo e ele abre mão, ele tem medo de enfrentar aquela realidade. Aparece um emprego bom para ele, ele desanima, né? Aparece uma oportunidade boa para ele estudar, ele começa a gostar, ele acha que tem muito a ver com ele, mas ele desanima. Aparece outra coisa, ele se desanima daquilo e vai fazer outra coisa. Mas o que aconteceu? Estava tudo certo. É porque no final das contas ele busca uma autopunição, ele busca uma autossabotagem, porque no fundo, ele não se acha merecedor de todas aquelas coisas boas que efetivamente estão acontecendo com ele. Então veja, é fundamental que nós vivamos o nosso tempo, né? Vivamos o mundo dos homens. Que a gente tenha as nossas oportunidades de divertimento, que a gente tenha as nossas relações, que a gente converse, que a gente ria, que a gente participe dos diálogos, que a gente participe dos grupos, que a gente assista aos filmes, que a gente vá às festas, que a gente interaja socialmente com as pessoas, né? Para que a gente possa obter das pessoas as sensações que depois, no momento de introversão, no momento de reflexão, nos momentos dos nossos estudos, no momento em que a gente lê, no momento que a gente pensa sobre tudo aquilo que a gente sentiu, sobre tudo aquilo que a gente viveu, a gente possa transformar aquelas sensações em sentimentos. E aí ao nosso entendimento, né, que as intuições que a gente recebe ao ver as coisas, ao participar das coisas, ao ouvir uma palestra e aquilo mexe com alguma coisa, a gente vai parar, vai pensar, vai refletir. E quando a gente transforma intuição em pensamento, e a gente transforma a sensação em sentimento, a gente forma conhecimento da realidade. E a gente sabe o que a gente pode, o que a gente não pode, e o que a gente não pode, a gente então começa a buscar em nós quais são as ferramentas que precisam ser desenvolvidas na gente, quais são os processos de melhoria que a gente tem que buscar na gente, quais são os desafios que se mostram para que a gente desenvolva as virtudes que são fundamentais, que são necessárias para a nossa evolução, para que a gente consiga conquistar aquilo que está faltando e a gente volta a interagir com o mundo externo. E aí a gente vai observando, vai se relacionando com o mundo externo e vai reformulando o nosso jeito de pensar e o mundo vai aclarando e os novos objetivos de vida vão surgindo e mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dores, mesmo diante dos vários obstáculos que vão se mostrar para nós, a gente vai continuar tendo um objetivo de vida, a gente vai continuar tendo um sentido existencial. E é isso que vai nos proteger do suicídio, né? Porque vai manter a nossa motivação para a vida. Gente, a vida ela é composta de mecanismos de provas e expiações. Né? Nós vamos passar por situações desagradáveis na nossa vida porque cometemos erros na vida passada e vamos sofrer consequências das coisas erradas que fizemos nessa vida. Né? Se a gente come demais, é consequência natural a gente se sentir mal. Né? Se a gente bebe demais, é consequência natural a gente passar mal, ter ressaca no dia seguinte. Né? Se a gente excede demais nos exercícios, é consequência a gente sentir dor e ficar contundido no dia seguinte. Se a gente faz exercício de menos, a gente vai sentir dores por falta do estímulo muscular. Então existe um mecanismo de causa e de efeito. Nada é por acaso. Existe um negócio de prova e expiação, porque é consequência. Se eu planto feijão, eu como feijão.
Se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Não tem como plantar feijão e colher arroz. Não é isso? É consequência natural. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a vida que a gente está levando, né? Porque a gente está plantando coisas que a gente vai ter que colher no futuro. Isso é lei. O que a gente faz agora, a gente colhe efetivamente no futuro, né? Qual vai ser nossa... Só que determinadas coisas que aconteceram no passado não precisam acontecer de novo, né? A lei de causa e efeito. Se a gente continuar pensando, se a gente continuar com as nossas discriminações vinculadas às agressões que sofremos e que fizemos sofrer no passado, nós vamos manter essas coisas acontecendo agora. Se a gente quiser mudar a direção disso, a gente tem que ter uma outra postura. As coisas vão continuar exatamente como são se a gente continuar agindo sempre do mesmo jeito, tá certo? Eu só vou mudar as coisas se eu mudar a minha forma de fazer, de ver e de entender as coisas. Se eu continuar fazendo exatamente a mesma coisa, exatamente as mesmas coisas vão acontecer. Então eu preciso ter uma outra postura diante das coisas que acontecem na minha vida, né? Eu preciso superar a significação distorcida da realidade que me mantém num sentimento de inferioridade que me torna consciente iludido da consciência de que é impossível eu conseguir atingir os meus objetivos. Agora precisa ser sincero, né? Se os meus objetivos são os objetivos de todo mundo, não, eu só me realizo na vida se eu for chefe. Eu só me realizo na vida se eu for campeão. Eu só me realizo na vida se eu tiver muito dinheiro. Se eu for chefe, se eu for presidente, se eu for... Essas coisas são para poucas pessoas. Todo mundo quer e não é todo mundo que tem, porque é muito concorrido. Agora, então, se todo o meu objetivo de vida ela for nessa direção, então a possibilidade de frustração ela é muito grande. Mas olha a realidade, como existem coisas importantes para serem feitas nesse mundo, né? Quantas dores para secar e quanto poucas pessoas para tentar secar a dor, né? Quantas injustiças nesse mundo e quanto poucas as pessoas preocupadas em corrigir essas injustiças. Quantas pessoas precisando de ajuda nesse mundo e quão poucas pessoas dispostas de fato a ajudar. Então, a partir do momento em que o nosso foco muda, quando a gente passa então a dizer que o meu objetivo de vida não é ser rico, mas o meu objetivo é ter virtude, né? Quando o meu objetivo da vida passa a não ser trabalhar para ter, mas trabalhar para ser, né? E a gente começa a ser útil às pessoas à nossa volta, a gente começa a ter sensibilidade com as necessidades do outro, com os sentimentos do outro, com as necessidades do outro, a gente começa a ser muito mais útil, porque a gente é raro, né? Porque serão raras as pessoas, porque não é raro, é comum achar as pessoas que querem ter coisas, possuir coisas, desejar coisas para terem coisas. Mas é muito raro as pessoas que querem ser pessoas. E aí os nossos desejos vão começar a se realizar, porque o nosso foco é um foco onde falta gente, e qualquer coisa que seja feita já vai trazer resultados muito positivos. E quando a gente passa então a fazer o bem às pessoas, num mundo onde só o mal, na maioria das vezes, é feito, quando a gente passa a ser o braço de Jesus, quando a gente passa a ser o braço de Deus, quando a gente passa a ser o braço dos bons espíritos na hora de intuir, na hora de falar, na hora de dizer, na hora de apoiar, na hora de sanar a dor, então a gente começa a sentir mais o significado de quão útil a gente é e de quão importante é a nossa vida e de quão importante é a nossa atuação nesse mundo. Aí vai ter sentido existencial, e tendo existido existencial, a gente vai ter motivo para viver. Tá certo? Então, basicamente, era isso que Kardec tinha para hoje, para todos nós. Que possamos, então, receber essa mensagem, que possamos receber
esse recado que a espiritualidade nos traz e que possamos, então, buscar todos os dias esse sentido existencial para as nossas vidas, para que a gente afaste qualquer sentimento de não viver, de não sobreviver e de suicídio. Tá certo? Eu agradeço a todos pela oportunidade, queria agradecer a todos por terem assistido, por estar aqui até esse horário e convidar então a todos agora para fazer a nossa prece, levando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecer aos bons espíritos pela oportunidade que nos foi concedido na noite de hoje para refletirmos questões importantes da doutrina espírita, da nossa vida espiritual. Rogamos, Mestre, que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam nos envolver hoje e sempre, durante a semana, para que possamos ter alegria, felicidade e paz, e que a paz do Mestre Jesus possa estar hoje e sempre em nossos corações. Muito obrigado a todos.